Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu vou estar lendo os versículos 14 e 15, apenas esses dois versículos. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 e 15. Todos encontraram? Quem foi encontrando, vai dizendo amém aí, para eu saber se você encontrou. Glória a Deus. Então a maioria encontrou. Glória a Deus. Se você está com alguém aí que tem uma certa dificuldade de encontrar, ajude-o aí, ou compartilhe a sua Bíblia, para que a gente possa fazer uma leitura. Eu vou ler e os irmãos vão estar acompanhando a leitura que eu vou fazer. Amém? Portanto, diz assim a palavra de Deus no capítulo 5, versículo 14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Até aqui. Santo Deus e Pai, neste momento te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, sedentos e atentos à tua palavra, Senhor. E nesta noite o Senhor desperte em nós aquilo que temos que expressar como característica desse alcance maravilhoso do Evangelho sobre nossas vidas, Senhor, que é o cuidado uns pelos outros. Que, como igreja, nós venhamos saber a nossa responsabilidade de igreja que cuida dos seus membros, de igreja que se relaciona contigo cada vez mais, de maneira mais profunda, e recebe de ti todo o subsídio para impactarmos o mundo. É no nome de Jesus que eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e faça com que essas verdades que vamos estar compartilhando nesta noite venham entrar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. É interessante que como Deus faz com que as coisas andem de uma forma em que a sua soberana mão esteja conduzindo. Talvez nós nunca pudéssemos imaginar tudo aquilo que Deus tem feito comunitariamente na nossa igreja. Talvez o que poderia vir a passar na nossa mente era que muitas das coisas que estão acontecendo estão no âmbito do impossível. Seria praticamente impossível juntar dois grupos e fazer com que esses dois grupos pudessem se relacionar de forma harmoniosa e amorosa. A única coisa que nós podemos entender para que isso seja possível é no nosso coração a submissão que devemos ter ao Deus da palavra e à sua palavra. Essa é a grande verdade. Nos últimos anos, a igreja ela tem redescoberto na realidade a sua identidade. Identidade como família constituída por Deus, identidade como corpo místico de Cristo. Trata-se de um conceito bíblico, essa questão de olharmos para o povo de Deus e enxergarmos neste povo uma família. Trata-se de um conceito bíblico de olharmos para todos os salvos na pessoa de Jesus Cristo e entendermos que ali se encontra o corpo místico de Cristo. Apesar disso não definir todos os aspectos
que fazem parte de um ministério, ou seja, de uma igreja local. Mas é fácil a gente perceber isso. O que é difícil é a gente compreender como a igreja tem, na realidade, se conduzido e tem se afastado desse modelo bíblico. Quando nós olhamos a rivalidade que existe dentro da questão das congregações, a gente percebe que esse modelo está muito abaixo. Mas o que me anima é que nos últimos dias, nos últimos anos, a igreja tem redescoberto a sua identidade. Muito disso tem sido porque a igreja tem voltado ou se voltado às Escrituras, e ali tem redescoberto nas Escrituras a sua identidade. Queridos, esses versículos que nós lemos, ele explica um pouco sobre como é a relação viva entre os filhos de Deus no corpo de Cristo. Eu poderia dizer mais especificamente de como deve ser o nosso proceder nos casos citados nesse texto. Por quê? Porque esse texto vai nos trazer algumas informações importantes de pessoas, na realidade algumas características de pessoas que estão dentro dessa congregação, que estão dentro desta igreja, que estão inseridas neste corpo e que precisam, na realidade, de um cuidado especial. Observe que o texto, ele é uma instrução prática, e é aqui que eu me atenho, nessa segunda parte da questão discipular. Esse texto, ele traz uma instrução prática sobre como devemos agir em determinadas situações dentro da nossa relação no corpo de Cristo, ou na família de Deus, ou mais especificamente na igreja do Deus vivo. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós devemos entender que as instruções, elas são direcionadas a todos. Talvez alguns, não é, tenham apenas a ideia de que esse texto foi direcionado à liderança, apenas. Mas eu quero ser mais abrangente. Eu quero olhar para esse texto e entender que é de nossa responsabilidade como cristão, como membro do corpo de Cristo, estar atentos na relação que nós temos uns com os outros, quando algumas pessoas que fazem parte da igreja de Deus, da família de Deus, elas tiverem consigo essas características, elas carregarem consigo essas características. Todos nós devemos cuidar uns dos outros por um simples motivo, porque todos nós somos membros uns dos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Entendendo isso, devemos ministrar uns aos outros, como diz Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5, onde ele vai trazer a ideia de que os mais velhos, e aqui não está falando de mim e do pastor Sérgio, não é? Apesar de que talvez pudéssemos estar até inclusos nessa característica no ponto que eu quero chegar, não é? E os mais velhos, aqueles que têm mais tempo, aqueles que se esmeraram, aqueles que se prepararam, aqueles que receberam e aqueles que entendem na realidade o compromisso e o que Deus fez na sua vida de forma madura, possa ensinar os mais jovens ou aqueles que estão chegando agora e sendo inseridos no corpo de Cristo. Meu propósito nesta noite, com esta palavra de Deus, é estimular em você o desejo pelo cuidado mútuo, conforme Paulo nos exorta nesta carta.
pois entendendo que não é o suficiente, apesar de ser altamente importante, e eu tenho visto que Deus tem falado isso aqui, não é? Tem usado a vida do nosso pastor, o pastor Sérgio, a respeito do conhecimento teológico, o quanto isso é importante. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, que isso só carrega a sua importância, mas não é o todo. Não é suficiente pregar corretamente do púlpito. O ensino deve ser aplicado também a nível pessoal. É preciso haver incentivo em público e em particular, para estimularmos a prática do cuidado mútuo na igreja. Apesar de que do púlpito da igreja tem saído essas verdades, a nosso respeito e a nossa relação uns com os outros e a nossa relação com Deus. Olhando para o texto, eu percebo que Paulo cita 3 categorias de pessoas que fazem parte da família da fé e que precisam de cuidados especiais. São elas: os insubmissos, aqui no versículo 14, a parte A, os desanimados, ainda no versículo 14, na parte B, e os fracos, no versículo ainda 14, parte C. Eu queria neste momento tratar de como deve ser a nossa relação. Talvez eu e você nos identifiquemos com essas características. Talvez Deus nos desperte para essa realidade a respeito de nós mesmos. É tão bom, irmãos, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem uma relação mais íntima e profunda com Deus e com Sua palavra, porque a partir do momento que nós vamos nos aprofundando nessa relação, que nós vamos conhecendo a Deus, Deus vai nos dando também, na realidade, por meio daquilo que conhecemos a respeito dele, a possibilidade de conhecermos melhor a nós mesmos. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, salta em nós algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar, algumas coisas que não estão ordenadamente corretas e que precisam ser colocadas no lugar. Paulo fala em 3 categorias de pessoas. Ele diz na primeira delas, os insubmissos. O termo significa os descuidados ou rebeldes. É interessante que acredito que algum de vocês, os homens, não é, participaram ou serviram ao nosso país por meio do Exército Brasileiro, ou tem na sua profissão alguma carga do exercício militar. E como é interessante essa palavra, os insubmissos, porque o termo vai significar exatamente esses descuidados e esses desordenados. Esse termo ele era usado para se referir aos soldados que não se mantinham na devida formação e que insistiam em marchar ao seu modo. Há uma abrangência de entendimento quando nós tomamos informação desse termo. É nesse sentido que Paulo está chamando para que venhamos exortar os insubmissos. É interessante perceber que a insubmissão é exatamente o contrário a uma ordem, né? Eu me lembro quando eu estava em instrução no Exército Brasileiro, e a primeira instrução que o soldado tinha que aprender era a questão da ordem unida, não é? E tinha lá de como você tinha que marchar, até que altura você tinha que levantar os pés, e todos tinham que ter essa mesma uniformidade, não é? E na hora de parar, tinha que
na realidade é acompanhar a mesma performance. Então, quando dizia sempre, tinha que bater. Quando dizia pare, você tinha que ir lá e parar e ficar na posição de sempre. Quando algum saía do alinhamento, irmãos, como essa pessoa era exortada, não é? Era chamada a atenção porque saía do desalinhamento. É interessante perceber que a insubmissão, quando temos esse entendimento, ela é exatamente contrário à ordem. Haveria de ter uma ordem no pelotão, um alinhamento, todos perfeitamente unidos. E quando isso se estabelecia a desordem. Se somos insubmissos, então somos desorganizados, desordenados. Essa atitude, além de enfraquecer tudo, o todo, faz com que os outros que estiverem sob esta influência passem também a ser insubmissos e desordenados e desorganizados. Portanto, permitir que um irmão tenha essa atitude na nossa relação uns com os outros é permitir divisão, é permitir porfia e toda sorte de maledicência entre irmãos. Esta é uma atitude que necessita de um cuidado eficiente e definitivo. Que cuidado é esse? A admoestação. E o que é a admoestação? A admoestação é nada mais do que uma advertência benévola. A admoestação é nada mais que uma exortação em amor. Claro, devemos fazer isso com muito cuidado e paciência, pois se nós negarmos isso ao nosso irmão, ou negarmos isso quando o nosso irmão vier nos admoestar, estamos contribuindo para a desordem, pois sem essa atitude nós seremos guiados por nós mesmos, e o que se constitui em um grande perigo para a minha e para a sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é autossuficiente. O nosso coração, ele é egoísta. Ele é orgulhoso. Certamente, se deixarmos nos guiar por ele, pelo nosso coração, dificilmente aceitaremos a palavra do irmão que nos exorta. Portanto, Paulo diz no versículo 14: exortai-vos também, irmãos, exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Seja encorajado nisso, porque se nós deixarmos sermos guiados pelo nosso coração, estamos passando por um grande perigo, por causa daquilo que configura o nosso coração, autossuficiente, egoísta, orgulhoso. Certamente, se isso faz parte da minha vida, se um irmão for me exortar num erro, numa insubmissão, certamente eu não vou atender essa exortação. Portanto, o nosso conselho é: confie aos irmãos o pastoreio da sua vida. Entenda, isso passa por permitir que você seja exortado e admoestado. Fazendo assim, todos nós vamos ser cuidados e pastoreados. Há muito tempo atrás, irmãos, se tinha uma ideia de pastoreio e se achava que uma pessoa era suficiente para pastorear toda a igreja. E quando a igreja saía de um patamar de pequena igreja para uma igreja de médio porte,
esse pastoreio era comprometido. Aí saía para um grande porte, essa igreja tomou uma proporção maior e os problemas dentro do corpo de Cristo, porque os irmãos não sabem se relacionar como deveriam. Cresceu mais e mais, e de vez de ser uma igreja que promova a glória de Deus, muitas delas se tornaram igrejas que promovem escândalos dentro da sua relação familiar. Portanto, se assim ambientarmos e cuidarmos dos insubmissos, entenda essa palavra. Talvez ela tenha uma conotação pejorativa por causa da nossa cultura, mas ser insubmisso é estar fora da ordem, é estar fora daquilo que lhe é salutar, que lhe é saudável. Entenda que é marchar segundo o que você pensa, não segundo aquilo que é normativo e deve ser expressão da nossa gratidão a Deus, conhecer e seguir. Se fizermos assim, se nós confiarmos aos nossos irmãos o pastoreio da nossa vida, e isso inclui permitir ser exortado e admoestado, se nós fizermos assim, todos nós, vamos ser cuidados e pastoreados. O problema é que o coração egoísta, a autossuficiência e o orgulho nos leva a ser carrancudos, a olhar e tomar decisões contrárias àquilo que é ordem. Muitos, quando isso acontece, saem, vão embora, e para onde forem, se continuarem a ser guiados pela sua própria marcha e deixando ser guiado pelo seu próprio coração, o resultado sempre vai ser ter que sair e buscar outro lugar. Portanto, se nós temos e carregamos como igreja uma característica de sermos igreja amantes da palavra de Deus, precisamos também obedecer, colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Que esse seja o nosso compromisso como igreja local, daqui para frente, não esquecendo aquilo que nós já recebemos e deve ser mantido, deve permanecer, mas assumindo agora a responsabilidade de colocar em prática tudo que temos aprendido, para o nome e para a glória de Jesus. Amém? Outra característica de pessoas que esse texto nos dá é os desanimados. A tradução literal do grego é de alma pequena. Em outras palavras, em palavras, tímidos. São aqueles que sempre veem, olha aí, talvez seja eu, talvez seja você, talvez seja alguém que vai chegar. Eles sempre veem o lado negativo das coisas. E quando as coisas ficam difíceis, eles jogam tudo para o alto. Essas pessoas, elas podem já ter e possuir algum tempo na caminhada da fé, certamente tem até algumas experiências reais com Deus, mas estão na realidade desanimadas com a vida cristã, com os irmãos da igreja, ou mesmo com alguma situação específica de sua vida particular. Esses irmãos, eles também precisam, na realidade, de um cuidado especial. Eles precisam ser consolados, e este consolo nada mais é do que um conforto, do que um pastoreio. O que significa isso? Mais claramente, na realidade, nós atentarmos para o nosso compromisso
desse cuidado mútuo que devemos ter uns com os outros e gastar tempo com ele, ouvi-lo, conversar, tentar entender seus motivos, e não apenas isso, mas também amá-lo, animá-lo novamente na caminhada com o Senhor. Normalmente, se fizermos isso a tempo, eles se animam e novamente são restaurados para a caminhada. Olha como é grande a nossa responsabilidade. Olha como carregamos, na realidade, toda a questão de uma vida cristã dedicada a Deus e ao próximo. Olha como cumprimos, se fizermos isso, todos os mandamentos de amar a Deus, amando ao próximo como a nós mesmos. Precisamos ter, na realidade, essa percepção para identificarmos essas pessoas que precisam deste cuidado. Talvez elas estejam aqui hoje, muitas delas. Talvez Deus quer abrir o nosso entendimento e chamar a minha e a sua responsabilidade para isso. Tem gente que diz assim: eu não quero me relacionar com fulano não, é uma pessoa muito difícil. Aí eu quero te dizer assim: por que você foge da sua responsabilidade? Por que Deus te mostra essas coisas e você tem deixado de ministrar a vida dessas pessoas? Porque esse cuidado que você tem com seu filho, com sua esposa, com seus netos, não é extensivo a essas pessoas que fazem parte com você da mesma família, a família de Deus. Nós estamos sendo exortados hoje a colocar em prática tudo aquilo que nos tem falado neste culto. O que eu tenho notado é que muda-se as pessoas, mas a palavra é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira categoria de pessoa que Paulo menciona que devemos ter um cuidado especial. Talvez essas pessoas estejam conosco aqui, talvez não estejam literalmente aqui, mas fazem parte da nossa jornada e caminhada terrena, fazem parte do nosso convívio. Talvez Deus esteja já dizendo a você quem é essa pessoa, talvez você já saiba, talvez seja você mesmo, e Deus está te exortando a ter um pastoreio, você, com sua vida, para que você venha alinhar a sua vida mediante as verdades que Ele tem feito você conhecer. Porque esse é o nosso primeiro ministério, é um ministério a nós mesmos, é olhar para nós como sacerdotes e olharmos nos espelhos de Deus, que é as Escrituras, e percebermos o quão estamos tão distantes daquilo que é o nosso padrão, que é o padrão estabelecido pelo amor que Cristo, nosso Senhor, veio trazer para a nossa vida. Talvez essa seja a nossa exaltação, não apenas na igreja, mas no cuidado com a nossa família em casa, os nossos filhos, as nossas esposas, os esposos. Essa terceira característica diz respeito aos fracos. A tradução literal desse termo é a seguinte: na realidade é uma expressão, segure os fracos com firmeza, senão eles vão cair. Segure, tomem a mão deles, segure-os. O que Paulo está falando aqui não se refere à fraqueza do corpo. Eu estou tão fraco de fome que eu vou cair. Não é isso. O que Paulo fala aqui também não pode ser compreendido apenas daqueles irmãos que estão tropeçando num pecado
Não, mas eu quero olhar a nível daquilo que Paulo trata nas suas cartas, como ele trata o fraco lá em Corinto, aquele que tropeça num mandamento, aquele que dirige a sua vida por uma expressão rígida e uma pequena compreensão da palavra, da verdade. A pergunta que eu me fiz é: quem seriam esses fracos? E a única direção que eu encontrei que são os fracos na fé, ou seja, aqueles que ainda não estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Normalmente esses irmãos têm medo da sua liberdade em Cristo. Eles vivem de acordo com as regras e normas. Geralmente nos tempos de Paulo, esses irmãos observavam os dias santos, eles não comiam carne do mercado e julgavam os outros com severidade em muitas questões. Ao que se parece, seria aqueles que ainda estão na caminhada cristã, que ainda não entenderam e não compreenderam a vida cristã no exercício da liberdade e os parâmetros que Deus coloca nesta relação. Quando eu olho para hoje, eu percebo que ainda hoje pessoas pensam e andam assim. E eu posso classificar essas pessoas como pessoas que ainda não amadureceram. Por um motivo ou por outro, elas negligenciaram a jornada do crescimento e do amadurecimento na vida cristã. Talvez são pessoas que vivem, buscando soluções para as suas vidas e seus problemas, de um canto para o outro, que ainda não se firmaram doutrinariamente, e por causa disso estão tropeçando quando se relacionam com alguém. Estão sempre prontas, por conhecer as normas e as regras, a apontar o defeito do outro. Como é que deve ser a nossa relação com essas pessoas? Devemos ter paciência e exercitar o amor cristão, de modo que venhamos nesta relação passar uma certa segurança. Com isso nós devemos ajudá-los, mantendo eles em pé na caminhada cristã. Sabe aquela questão que é pecado comer carne sacrificada a ídolos, que a gente vai ver na carta aos Coríntios? Sabe aquela questão a respeito de isso pode, isso não pode? E muitas vezes nós temos que abrir mão do conhecimento e da maturidade cristã para que não venhamos a prejudicar os mais fracos. É essa a questão. Devemos, com paciência e amor, agir de modo que venhamos passar segurança a essas pessoas. Devemos nutrir no coração o desejo de ajudá-las, mantendo elas em pé. Portanto, se alguém se escandaliza porque você não está aqui de paletó, irmão querido, não seja motivo de escândalo para ninguém. Bota um paletó. Está calor? Tá. Mas bote. Quantos estão me entendendo? Amém? Louvado seja Deus. Agora, quanto a isso, abrir mão dos nossos direitos em prol da vida do irmão, eu quero dizer que isso não é fácil. Por causa disso, Paulo traz 3 conselhos
mais adiante, para nos encorajar a assim procedermos. O primeiro conselho é no versículo de número 15. É 15, Jesus? Não, ainda é o 14. É que nós devemos ser longânimos. Como deve ser a nossa relação com esses irmãos, que requer de nós um cuidado maior, um cuidado especial, porque vai requerer de nós que venhamos ter uma compreensão do todo da vida cristã, ao ponto de ajudar esses irmãos a se manter de pé. Sabe por quê? Porque uma vez que eu faço uma coisa e escandalizo, eu posso levá-lo a ele a um tropeço. Então muitas vezes é necessário que eu abra mão daquilo que me é direito, para não escandalizar os de dentro, nem muito menos os de fora. Devemos ter cuidado com esses irmãos. Não é fácil fazer isso, porém Paulo nos dá o primeiro conselho que ele nos dá é que nós devemos ser longânimos. Ou seja, é preciso ter muita paciência. Irmão, vamos ser sinceros. Na nossa relação, quando a gente tem no nosso meio relacional como igreja, pessoas assim, sabe o que a gente faz? Quero nem conversa. Tem gente que ainda diz, não sei como o pastor aguenta. Aí eu quero dizer a você, assim como a gente viu aqui na palavra introdutória, isso é responsabilidade de todos. Todos devem agir assim. Devemos cuidar uns dos outros. Ou se a gente for fazer uma avaliação sincera da nossa vida, nesses 3 pontos, quantos de nós, na nossa existência da vida cristã, não expressou essas fraquezas, ou esses comportamentos, ou essas características? Quantos? Quantos de nós não fomos meninos na fé, fracos, débil na fé? Quantos de nós não fomos insubmissos? Quantos de nós não, na nossa caminhada, desanimamos? Quantos? Agora alguém, quando isso aconteceu, nos estendeu a mão, nos estendeu um cuidado, nos fez crescer na graça, no conhecimento, para que viéssemos ser maduros na fé. E uma vez que somos maduros na fé, precisamos entender a dimensão do reino ao qual Deus nos transportou e colocou, e as implicações de vivermos num mundo caído, como nos foi falado hoje. Se queremos triunfar, devemos nos ajudar mutuamente, nos exortar, nos admoestar, pastorearmos uns aos outros. É responsabilidade sua. Está vendo essa pessoa aí do seu lado? Deus está dizendo para você: cuide dele, cuide dela. Portanto, seja longânimo. É o primeiro conselho que Paulo diz. É preciso ter muita paciência, pois essas pessoas são as que requerem mais ajuda. Devemos ter em mente que uma vez que elas são ajudadas, elas possam vir a ser líderes em suas igrejas no futuro. Cadê Jonas? Está aí? Pense numa peça que deu trabalho. Mas, irmãos, pense numa bênção. E é hoje.
Já pensou se alguém tivesse desistido? E muitas vezes chegou lá em casa, ele e o irmão dele, que era gêmeo com ele, dizendo: pastor, está tudo errado. Já pensou? Portanto, essas pessoas requerem um cuidado maior, especial. Façam isso, porque precisamos ter em mente que uma vez que elas são ajudadas, elas possam vir ser líderes em suas igrejas no futuro. Por isso, não devemos desistir delas. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de ordem, de encorajamento, conselho de Paulo para a relação com os mais fracos é: tenha paciência. O segundo conselho, talvez você entenda que esse conselho deve ser muito mais dirigido a mim, ao pastor Sérgio, pastor Carlos, pastor Roberto e aos pastores que têm, na realidade, se reportado com seriedade aquilo que Deus tem falado aos seus corações. Mas eu quero dizer que este conselho é para a nação sacerdotal, é para você que nasceu de novo, é para você que tem como missão pastorear a sua vida e ajudar a pastorear o rebanho de Deus. É para você. Seja movido pela motivação certa. Se formos motivados pelo desejo de sermos estimados pelas pessoas, não apenas isso, se formos motivados pelo desejo de sermos também elogiados pelas pessoas, acabaremos decepcionados. Como é difícil, irmãos, exortar alguém hoje. Paira na cabeça: será que ele vai ficar com raiva de mim? Será que eu devo fazer isso? Será que eu vou perder mais um membro? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Muitas dúvidas pairam sobre a nossa cabeça. Mas o conselho que Paulo nos dá é que nós venhamos estar com a motivação correta. Talvez a gente pense que a motivação correta é: deixa a vida levar. Vida leva ele, né? Zeca Pagodinho. Não, mas nós temos que administrar. Talvez não fazemos isso porque estamos movidos pelo desejo de sermos estimados pelas pessoas e elogiados por elas. E fazendo isso, vamos pegar o caminho contrário, vamos ser odiados. Essas pessoas vão ser carrancudas conosco. Quando fazemos isso, não exortamos, que nos vem muito, mas muito mesmo, ao observar a vida dessas pessoas, é acabarmos decepcionados com elas. Porém, se a nossa motivação for semelhante à motivação do apóstolo Paulo, quando expressa em 2 Coríntios 4:5, que ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Se essa for a nossa motivação, servir de qualidade por amor a Jesus, jamais, aconteça o que acontecer, jamais nós seremos desapontados. Jamais. Terceiro e último conselho que Paulo dá para essa relação com esses irmãos que expressam maior cuidado, classificado no texto como uma característica de irmãos mais fracos, e está aqui no versículo 16, a gente não leu, né? É a alegria. Sejam
alegres. Eu não estou falando do pastor Alegria, apesar de respeitá-lo muito, viu, pastor? Mas sejam alegres. Por quê? A alegria tem que estar com algo que deve permear o nosso coração. Porque a alegria alivia o peso do serviço. Já viu aquela pessoa que está fazendo um serviço e está só resmungando? Cadê Ivonete? Ela disse que sou eu que estou arrumando a casa. E encontro um sapato ali, um sapato aqui, outro ali. Eu digo, rapaz, é uma centopeia. Não é? E começa a esbravejar. Mas, irmãos, como a gente faz as coisas alegres? Principalmente do Senhor. Essa alegria alivia o peso do nosso serviço. Deus deseja, na realidade, que cada membro de sua família seja alegre. Até no contribuir, como Daniela leu aqui. Faça isso com alegria. A alegria deve mover a nossa vida a serviço de Deus e a serviço do próximo. Porque fazendo isso, estamos servindo a nós também. Isso significa dizer que cada um de nós temos que dar a nossa contribuição de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, uma coisa interessante que eu percebi aqui: há 4 características que Paulo menciona como fruto do Espírito em Gálatas, e elas são encontradas aqui como conselho para a nossa relação uns com os outros. A primeira é o amor. Está aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração. A segunda é a alegria. Está aí no versículo 16. Alegrai-vos sempre. E a terceira é a paz. E também está no verso 13. E a longanimidade, no verso 14, a qual nós lemos. Agora, entendendo tudo isso, essa similaridade, essas questões mencionadas como fruto do Espírito, que é visto lá em Gálatas 5:12, chegamos a uma conclusão que não é possível criar essas qualidades espirituais. Elas só podem ser desenvolvidas, elas só podem se desenvolver quando nós entregamos ao Espírito e permitimos que Ele controle a nossa vida. Portanto, a cooperação de cada membro da família de Deus, de cada membro do corpo de Cristo, é essencial à saúde e ao crescimento da igreja. Você, com isso, está levando sua parcela de contribuição, ou você é apenas, nesta relação, um mero espectador que fica apenas olhando enquanto os outros fazem o serviço? Pergunta que eu faço hoje, que Deus nos exorta a nos examinarmos, o que você é? Você leva a sua parcela de contribuição? Ou você é apenas um mero espectador que está olhando todos nesse serviço e não se envolve? Eu queria concluir com 3 considerações a respeito de tudo isso que a gente falou. A primeira delas
é que o cuidado deve ser mútuo. Nós devemos cuidar uns dos outros. Esta é a ordem de Deus para mim e para você. Cuide uns dos outros. Esse é o imperativo de mutualidade. Segundo, entenda uma coisa: todos nós, apesar daquilo que Deus constituiu como hierarquia na igreja, posições eclesiásticas, cargos, para que ela funcione de forma que tem que funcionar. Apesar disso, todos nós temos que ter em mente que todos somos ovelhas. Todos. Só um é Senhor, só um é o cabeça. Todos nós somos ovelhas. Terceira e última consideração diz respeito a todos aqueles que estão investidos de dons, e eu acredito que todos aqui estão, que podem cooperar nesse processo de amadurecimento e crescimento. Isso diz respeito a mim e a você. Quero lhe dizer o seguinte: não podemos fugir dessa consideração. Devemos ser exemplo. Devemos ser modelo. Você que está aí, sendo discipulado para discipular outro, daí onde você está, nessa posição de ser discípulo, você tem que ser exemplo. Você que está discipulando, que Deus já te levantou e confiou uma parcela do seu povo, para que você o conduza e leve, através dos dons que Ele te deu, ao crescimento e ao amadurecimento, a compreensão da sua vida e do seu reino. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Por quê? Porque se não for, nada vai fazer sentido quando você for exortar e admoestar um irmão contribuindo para esse crescimento. O que me chamou a atenção a primeira vez que eu escutei uma citação de Moody, falando a respeito de Gandhi, foi de que uma mãe muito preocupada com a saúde física do seu filho procurou o Gandhi, para ver se ele dava algum conselho ao filho dela para ele parar de comer açúcar. Já viu essa história? Aí a mãe levou, indicado por outra pessoa, disse: olha, vai em Gandhi, que Gandhi é um grande pensador. Ele é uma pessoa que, assim, as pessoas que entram e falam com ele voltam de forma mudada. E a mulher criou uma expectativa do coração, levou até o filho para ir, aquele gordinho, feito eu assim. Aí chegou lá e falou com o Gandhi. Aí entrou sozinha, falou com ele e disse: olha, meu filho, ele vai morrer. Ele está gordo demais, não para de comer açúcar, não para de comer açúcar. O senhor tem que dizer para ele: pare de comer açúcar. Aí ele olhou para a mãe do menino, aí disse o seguinte: venha daqui a uma semana e traga o garoto. Ela disse: ele está aí, só o senhor mandar ele entrar. Ele disse: não, mas venha daqui a uma semana e traga ele. Aí a mulher não entendeu, saiu brava. Aí ele mandou chamar a mulher
e disse a ela: vai e volte na próxima semana. Ela foi e voltou com a criança. Na outra semana ela entrou com a criança, e Moody olhou para a criança e disse a ela: pare de comer açúcar. E não disse mais nenhuma palavra. Aquela mulher indignou-se de novo. O Senhor me fez na expectativa de esperar uma semana para dizer ao meu filho que parasse de comer açúcar. Por que você não disse naquele dia? Ele disse: porque eu tinha que parar. Porque seria incoerente eu dizer a uma pessoa: pare de comer açúcar, se açúcar é bom. Portanto, seja exemplo, porque se não for, nada proveito. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer, que Deus, durante todo esse ano, nos estimule ao cuidado uns pelos outros. Igreja verdadeira é igreja que cuida. Deus abençoe a todos.